Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo falando sobre política, vamos falar sobre o tema Câmara dos Deputados. Eu já abordei em vídeo anterior o Senado e agora vem a Câmara dos Deputados, que é tão antiga quanto a Câmara dos Deputados. A diferença entre os dois é muito pouca de fundação. Os dois foram criados no ano de 1826 por Dom Pedro I, logo depois da independência, para fazer a nossa primeira Constituição. Bom, a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Falei lá no vídeo sobre o Senado que os senadores são eleitos para um período de 8 anos e de maneira majoritária. É eleito naquele estado aquele que recebe o maior número de votos. Já para deputado é diferente. Deputado é eleito de maneira proporcional. De que jeito? Então, primeira coisa, proporcional ao número da população daquele estado que ele representa. Depois, proporcional ao voto que a legenda desse candidato teve. Depois, proporcional aos números de votos válidos. Soma-se tudo, chega a ser um denominador e os mais votados por partido são eleitos e representam o Estado. Nesse momento, o Estado mais populoso do Brasil é o Estado de São Paulo, portanto, tem a maior bancada no momento, que é de um número aproximado de 70 deputados. Então, nesse instante, nosso Estado de São Paulo é representado por 70 deputados, eleitos de maneira proporcional, como eu expliquei, voto na legenda, voto na própria pessoa, e o número de população que existe lá. E aí chega-se ao denominador e é eleito 70 representantes, no caso do Estado de São Paulo. Os senhores deputados são eleitos para um mandato de 4 anos. Os senadores, 8. Deputados, 4 anos com direito à reeleição. Eles podem ser reeleitos quantas vezes quiserem. O que eles fazem diferente do Senado? Então eu expliquei lá no vídeo do Senado que os senadores eles são uma casa de revisão. Eles fazem revisão de tudo que a Câmara dos Deputados faz. Então o senador toma a iniciativa de legislar. Ele legisla, ele cria lei. E também aprova projetos de leis enviados pela Presidência da República ou por nós, população. Nós podemos apresentar um projeto de lei conseguindo um determinado número de assinaturas e quem recebe é a Câmara dos Deputados e vai colocar em discussão lá na casa. A discussão acontece por temas. Você tem a comissão mista do orçamento, por exemplo, que é a mais famosa, comissão da saúde, e assim vai. Ela é separada por temas, acontece a discussão e depois submete ao plenário. Então nós vimos muito recentemente o que aconteceu com o acatamento da denúncia do presidente da República, que ia para uma comissão, o relatório era aprovado ou reprovado e depois ia para plenário. Então é assim que funciona lá na Câmara dos Deputados. Então são eleitos de maneira proporcional, não são eleitos de maneira majoritária, são eleitos para um mandato de 4 anos e eles têm a função de legislar ou aprovar legislações enviadas pela Presidência da República ou por nós, população. Eles também fiscalizam financeiramente a União, junto com o Tribunal de Contas, ele fiscaliza o que o Poder Executivo está fazendo. Fiscalizar as contas. E aí também aconteceu o processo de impeachment que nós vimos, a questão monetária lá do processo de impeachment que nós presenciamos. Então, falando de impeachment, também é uma diferença. O Senado julga o processo de impeachment. E quem acolhe, quem acata o processo é a Câmara dos Deputados. E nós vimos o presidente na época, o processo de rejeição que teve, as denúncias rejeitadas que aconteceram, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é a Câmara dos Deputados, através do seu presidente, que aceita o processo de impeachment, vai a plenário, vai para uma comissão, depois vai a plenário, que depois vai para o Senado. E o Senado faz o julgamento, como eu expliquei lá no vídeo do Senado. Então essas são as diferenças básicas entre a Câmara dos Deputados e os senadores. Os dois compõem o poder legislativo do Brasil, o equilíbrio de forças da nossa república. Então, lá em Brasília nós temos a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes tem o Poder Executivo, Presidente da República, o STF está lá, na Praça dos Três Poderes também, e o Poder Legislativo, que é o mesmo prédio lá, dividido a Câmara e o Senado. Então essa é a Praça dos Três Poderes lá em Brasília, por isso que a gente ouve tanto, assiste e vê as imagens da Praça dos Três Poderes que nós temos aqui na nossa República. Então esse vídeo, eu encerro essa fase aí de explicação, eu já expliquei o que era República, expliquei
o Senado, a função dele, expliquei a função da Câmara agora, e vou gravar um outro vídeo para vocês falando das reformas, a necessidade de reformas. E lá eu vou expressar a minha opinião. Então esses outros vídeos foram, a intenção foi explicar de maneira didática para que você entendesse a função, a essência de cada um desses órgãos, dessas instituições. E depois eu vou falar sobre reformas. Me acompanhe no próximo vídeo. O próximo vídeo é um tema bem interessante que é necessário para todos nós. Até lá!